Boa noite. Enquanto meu amigo Silvânio me convida, eu vou deixar para vocês uma dica de leitura. Ele é tão fininho, mas de um rico conteúdo. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Uma filosofia de sucesso. Um novo nível de pensamento. Albert Einstein disse que os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Significa que o nosso nível de pensamento tem que estar sempre acima do nível em que esses problemas que a gente tanto dá força a eles, boa noite, está. Quando olhamos à nossa volta ou para o nosso íntimo, identificando os problemas criados quando vivemos e interagimos dentro da ética, da personalidade, começamos a compreender que estamos diante de problemas profundos e fundamentais que não podem ser resolvidos no nível superficial no qual foram criados. Boa noite. Eu estou lendo enquanto meu amigo Silvânio me convida, os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Então ele diz que existem 7 hábitos. Um dos hábitos, a definição do que é hábito. O conhecimento é o paradigma teórico, o que fazer e o porquê. A habilidade é como fazer. E o desejo é a motivação, o querer fazer. Para transformar alguma coisa em um hábito na nossa vida, precisamos reunir 3 elementos. E ele cita aqui, o conhecimento, que é o que fazer e por que fazer. A habilidade, como fazer, e o desejo de querer fazer. Quando há uma interseção entre esses 3 elementos, a gente consegue formar um hábito. Aurineide, por que é que você está falando sobre esse livro? E cadê a sua live? Estou aguardando. Me parece que houve algum problema com meu amigo Silvânio. E eu estou deixando esse livro novamente, falando. Esse livro pequeno, que é que vem me acompanhando durante todo esse período de pandemia. Eu estou aqui compartilhando a live com alguns amigos, para que possamos compartilhar esse conhecimento enquanto esse amigo aparece. Então, como nós acabamos de falar, para que a gente constitua um hábito, é necessário, oi querida Cléria, que haja interseção de 3 elementos: conhecimento, habilidade e desejo. O contínuo da maturidade. Os 7 hábitos não são um conjunto desconexo de fórmulas milagrosas destinadas a estimular pessoas. Em harmonia com as leis naturais do crescimento,
eles oferecem uma abordagem progressiva, sequencial e altamente integrada. Então, o que ele está aqui dizendo? Que há uma integração entre o conhecimento, a habilidade. Oi, meu amigo Silvano, estava aguardando você, enquanto isso estava lendo aqui para os meus amigos esse livrinho maravilhoso. Meu amigo Silvano, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu entrei ao vivo pelo meu, fiquei me aguardando lá. E eu aguardando aqui, meu amigo. Aí fiquei lendo um pouquinho desse livro para as pessoas que já estavam comigo. E é muito do que venho, é do que a gente conversou hoje à tarde, mas estou à sua disposição. Tá bom. É, muito obrigado, né, pelo convite da live, certo? E hoje vamos fazer uma live aqui relacionado ao jurídico, né? A importância do jurídico nas empresas. Vamos iniciar? Vamos Sim, iniciar com uma apresentação sua, um histórico, quem é a doutora Aurineide, o escritório Monteiro e Castelo Branco. Me fala um pouquinho aí, tá bom? meu amigo, primeiro lhe agradecer, porque eu acho que houve problema técnico e quem faz ao vivo, como diz o Paulo Vieira, tem que estar preparado para tudo. Eu entrei e saí 4 vezes e Certo. testei a conexão. Eu não sei se é a minha conexão ou se era a sua, mas graças a Deus deu certo. Mas chegou Então, a me ver ao vivo? Chegou a me ver ao vivo? não te vi ao vivo, por isso que eu fiquei naqueles dois, aquelas duas carinhas que fica mostrando se há conexão ou não. E enviei, às vezes que eu entrei, né, para lhe mostrar que eu estava ao vivo, né? Então, Certo. assim, lhe agradecer pelo convite, pela parceria, né? O nosso vínculo, que já vem lá do Master Coach e de todos os cursos que nós fizemos juntos na Febracis, né? E a Isso. doutora Aurineide, que é a Monteiro da empresa Monteiro e Castelo Branco, ADV, né? Eu sou formada, comumente com meu esposo, há quase 30 anos, sou especialista em direito do consumidor, sou especialista em processo civil e agora mestrando em direito constitucional. Sou Master Coach formada pela Febracis, juntamente com Ótimo. você, né, É meu verdade. amigo? Nós fomos para a formatura, nossas famílias foram juntas para a formatura, e assim é uma grande satisfação poder falar da minha profissão, que é uma profissão que eu acredito que ainda existem profissionais com ética, com retidão de caráter, e por isso, das vezes que iniciei no meu canal, eu trouxe esse livro, que é um livro de Stephen Covey, que ele resume os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E um deles, para exatamente justificar a palavra que você me fez, no que nós pautamos, no que a Monteiro e Castelo Branco, no que é que a doutora Aurineide pauta o trabalho jurídico, né? Então, é o que Sim. eu sempre venho conversando com você, é a questão da integridade. Eu entendo que o jurídico, assim como a deusa Temis, né, que está ali fazendo um, um paralelo entre a arte e o direito, e se colocando naquela balança entre o justo, entre o que é correto e sendo imparcial. Então, na verdade,
As minhas qualificações são essas. Nós trabalhamos com direito do consumidor, com direito trabalhista, conforme eu havia lhe falado. Meu esposo trabalha com direito de família, direito de sucessões, né? Eu trabalho com direito do consumidor, direito civil. Os nossos estagiários estão exatamente nessa margem entre o direito civil, o direito trabalhista e o direito de família, que é exatamente as áreas e trabalhista, que são as áreas que a gente atua. Ótimo. Muito bem. Muito obrigado pela participação, né, pelo convite, por sua apresentação. Mas me faça uma explanação da sua área de atuação, certo? Do escritório, porque todos que estão aqui ao vivo têm muito interesse realmente nesse assunto, né? A importância do jurídico nas empresas. Sabemos, vamos chegar lá nesse momento, né, específico da live, mas sabemos o quanto isso é importante nas empresas. Então, me faça só uma explanação da área de atuação. A nossa área de atuação, prioritariamente, são essas que eu acabei de te citar. Direito do trabalho, que engloba o direito empresarial. Na verdade, o direito empresarial engloba direito trabalhista, o direito civil, que termina entrando porque houve uma alteração da lei comercial, o direito Certo? comercial, direito financeiro, como eu lhe falei, a minha área inicial foi direito tributário, hoje não atuo fortemente, mas estou reingressando. Direito do consumidor, no direito do consumidor a gente trabalha contra, né, os planos de saúde, porque quando uma pessoa não vê os seus direitos amplamente garantidos, então a gente ingressa contra os planos de saúde. A gente faz também os inventários, que depois de um determinado período, quando não há nenhum tipo de empecilho, que são os inventários junto aos cartórios, que é a área do meu esposo, do doutor Reginaldo Castelo Branco, que é o Castelo Branco da Monteiro e Castelo Branco, né? E meu esposo atua na área trabalhista, com outros colegas, nós temos 2 estagiários, que é Silvana, né? E a Patrícia ainda está entrando, eu não posso dizer porque nós ainda não a contratamos, mas estamos em fase de análise de currículo, né? E o Sérgio, né? Então, assim, nós somos as pessoas que formam a Monteiro e Castelo Branco, e são essas frentes, assim, a grosso modo, onde nós trabalhamos. Infelizmente, nesse período de pandemia, vimos o direito trabalhista, né? Sofrendo muitas alterações. Essa é a área do doutor Reginaldo, mas a gente vai tocar nesse ponto. E aí, algo mais que você queira saber a miúde, você vai me indagando. Certo. Me fale da localização da Monteiro e Castelo Branco. Está no Ceará, está Fortaleza, com expansão em outros estados, com atuação no Brasil todo. Me fala aí. Pronto. A Monteiro Castelo Branco, ela inicialmente e de forma ampla no Ceará, mas nós temos alguns processos no Rio Grande do Norte, e aí entra na minha área, que é o direito do consumidor, porque é relacionado com o sistema financeiro de habitação também, que entra também a questão do direito imobiliário, porque o direito do consumidor, ele abrange várias vertentes do direito processual civil, do direito civil, e de outras áreas do direito, como direito imobiliário, direito à saúde, o direito educacional. Nós agora tivemos muitas demandas no nosso escritório em relação às escolas. Então, assim, no Rio Grande do Norte, tivemos algumas ações que, graças a Deus, conseguimos encerrar com
com alguns acordos com a Caixa Econômica Federal em Maceió, né? Então, podemos dizer que a gente se estendeu a Alagoas também, mas nesse momento, Rio Grande do Norte e o estado do Ceará. Ótimo, ótimo. Muito bem. Mas tem alguns projetos de expandir para outros estados, ou por enquanto? Meu amigo, por enquanto, nesses estados, porque assim, a gente precisa ir em loco, como no caso eu fui, para ver os processos, eu fui contactada por clientes que foram me indicando, né, nesses estados que eu acabei de lhe mencionar. Eu Certo. tenho algumas parcerias, por exemplo, com sindicatos bancários, com a Dataprev. Então, as pessoas que estão lotadas nesses estados, né, fizeram contato comigo e eu fui nesses estados para ver como é que estavam os processos, em que andamento. E fiquei acompanhando. Então, assim, a grosso modo, eu não vejo essa expansão de imediato, porque a gente precisa manter a credibilidade do nosso nome. Então, como eu disse, para a gente manter a credibilidade do nosso nome, a gente precisa saber com quais profissionais trabalhar. Agora nós temos uma possível parceria em Recife, né, onde a gente vai ficar no controle dos processos, que Certo. isso é que para mim e para o meu esposo, que é meu sócio, é o que é interessante, porque se nós não tivermos o controle desses processos e nós terceirizarmos, corre o risco de essa pessoa comprometer o nome dela e o nosso, né? Da nossa empresa e os nossos pessoas físicas, né? Que nós compomos a Monteiro e Castelo Branco. Então, Ótimo. nesse primeiro momento, a gente está fechado, Ceará, nas regiões do Ceará, Rio Grande do Norte, e com essa parceria que, de certa forma, já vem caminhando, porque nós já temos alguns processos em Recife, e eu acredito que a coisa vai realmente finalizar num contrato, né? Um contrato de parceria, né? Certo. Ótimo, ótimo. Eu vou fazer agora a pergunta principal da nossa live. Oi. Qual a importância do jurídico nas empresas? Me fala aí. Essa é a nossa live, né? Esse é o nosso objetivo, né? Propriamente dito. Exatamente. É, é, eu, como advogada, posso estar até sendo condescendente, mas para quem me conhece, sabe que eu não sou nem um pouco condescendente. Para quem me conhece, você me conhece um pouco, vem acompanhando não somente a questão realmente das lives de Instagram, tem o canal do YouTube, doutora Aurineide Monteiro, né? Mas acompanhou um pouco, vivenciando dentro dos cursos que fizemos, o meu perfil, o meu caráter, o meu trabalho, a minha forma de lidar de maneira clara. Então, não estou e nem serei condescendente. Mas entendo que o jurídico, ele permeia todas as relações, tanto pessoais, quanto na empresa, propriamente dita. Porque se nós observarmos, que foi a nossa conversa anterior à live, nós tocamos no direito tributário, nós tocamos no direito trabalhista, nós tocamos no direito imobiliário, porque se a Sim, empresa fizer um contrato de locação, nós temos o direito do consumidor e direito imobiliário, que é o direito do consumidor imobiliário. Teremos também o processo civil, caso haja alguma reparação de danos da empresa ingressando contra outra empresa ou contra um particular. A própria reparação de danos, se for a pessoa física
representante da empresa. Então, assim, de maneira muito breve, né, a gente pode encontrar rapidamente 5 ramos. Nós temos também o próprio direito cartorário, se a gente puder colocar dessa maneira, porque tudo tangencia a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Elas, praticamente, do ponto de vista jurídico, elas se separam, mas do ponto de vista fático, elas se assemelham, porque eu aqui estou representando, como pessoa física, doutora Aurineide Monteiro, a empresa constituída, nós temos CNPJ, temos tudo, né? E Monteiro e Castelo Branco ADV. Então, a pessoa física, ela tem a simbiose com a pessoa jurídica. Então, como separar o jurídico das relações? É impossível, porque para onde se olha, se vê o direito. Se vê o direito de falar, se vê o direito de escutar. Isso, assim, de maneira até bem sutil, não é? Então, para a gente iniciar a importância do jurídico, que eu sei que você tem outras indagações a me fazer. Exatamente, principalmente nessa área empresarial, né? Que é a minha área também, né? Então, assim, Sim. eu vejo o jurídico dentro da empresa, ele deve atuar desde o nascimento da empresa, ou seja, no contrato social, porque o que é que acontece? Muitas empresas pegam seu contador, monta o contrato social e não passa pelo um jurídico. E lá na frente vai ter problema. Eu não te- Até agora eu não vi uma que não teve problema, né? Então é Com necessário que o certeza. contrato social da empresa passe pelo jurídico, né? Para que ele seja analisado, para que ele seja pontuado, né? E finalizado de acordo com o objetivo principal da empresa, né? Da empresa. Desde o Exatamente. nascimento, desde o nascimento da empresa, a gente precisa do jurídico, do acompanhamento do jurídico. E a partir disso, dentro da empresa, a gente vê a necessidade dos pilares, né? Eu divido em pilares. Um deles, que eu já vou iniciar te perguntando, que é o trabalhista, né? Esse aí realmente, né, chama a atenção de todos, por quê? Porque a empresa também só procura o advogado, só procura o jurídico, quando está com um problema, né? E aqui Verdade. poderia, com acompanhamento jurídico, né, com o departamento jurídico na empresa, né, junto com essa relação com o escritório, poderia evitar muita coisa, né? Às vezes até uma explanação, uma informação evita até uma ação entre, né, colaborador, empresa e assim por diante. Então me fala da importância do jurídico trabalhista na empresa. Você tocou num ponto crucial, que é a questão do nascimento da empresa. Normalmente, as pessoas, quem não tem visão, né? Quem não tem visão. Porque quem tem essa visão faz exatamente o que você acabou de falar. Começa com o jurídico, começa com o profissional que Isso. realmente confia, né? Isso passa por qualquer tipo de ato. Pode ser um contrato de locação, e eu chego já no trabalhista, meu amigo. Então, assim, a gente vai no contrato de locação dessa empresa, ela iniciando, no contrato de compra e venda do imóvel para essa empresa se estabelecer, e aí no contrato social, né, após ela ter nascido, e aí as relações trabalhistas, a gestão, que foi o que a gente conversou, né, o direito tributário, o direito imobiliário. Então, assim, o direito trabalhista, o direito trabalhista, o direito financeiro, direito tributário e a consultoria, né? E eu ouso dizer um quinto fator, que inclusive eu esqueci de mencionar, também sou mediadora,
formada pelo Hum, Tribunal de Justiça, né? muito Então, importante. acho que esses 5 pilares são indispensáveis. A mediação hoje é indispensável dentro de todos os ramos do direito. Então, a mediação ela tem que permear o direito tributário, direito financeiro, direito trabalhista, o direito imobiliário ou qualquer relação que a empresa possivelmente venha a ter, né? Na compra Certo. e venda de um produto, né? Então, assim, no direito trabalhista, a gente pode, é mais do que notório, porque para que haja, para que a empresa exista, precisa haver um produto, uma mão de obra e uma prestação de serviço. Se for uma empresa prestadora de serviço, também o produto é a própria prestação de serviço. E se for, como você já foi diretor de uma empresa de produtos, E que eu não me confecção, recordo, no de segmento de confecção, confecção. pronto. Então, na compra e venda em larga escala, um determinado produto é, de facção veio com um erro de facção. Isso. Então, vamos imaginar que o comprador daqui de Fortaleza, né? Isso eu chego já no trabalhista, porque eu vou lembrando das possibilidades que Certo. podem acontecer, né? É. Então, a reparação de danos, está aqui, eu comprador, o comprador A, comprou uma determinada quantidade e toda a facção veio com defeito. Como provar? A quem eu devo acionar? Né? Eu, empresa, pessoa jurídica, acionando outra pessoa jurídica. Né? Então, o direito trabalhista, ele termina permeando, inclusive, isso, porque você vai ter que responsabilizar quem? Um Isso. profissional. É Né? O verdade. profissional que prestou aquele serviço inadequado à empresa. Então, ele não tem só a seara trabalhista. A seara trabalhista ela está imbricada em várias outras. Porque você não tem como falar do trabalhista se não falar do processo civil. Né? Não tem como. Então, a não ser que se fale de maneiras, de forma independente. Né? Mas você vai buscar a responsabilidade civil daquele funcionário. Então, as relações, as cargas horárias, né? as convenções, né? Os acordos. Então, o Isso. direito trabalhista eu considero como uma parte do coração, né? Eu ainda considero que o financeiro e o direito tributário, de certa forma, ele está ali como a empresa ela não funciona sem receita, né? Mas o Isso. direito trabalhista, ele também faz parte do cerne da questão da empresa, né? Porque são as pessoas que prestam, que fazem a máquina da empresa funcionar. Se Certo. você quiser fazer mais alguma pergunta que... Olha, o direito trabalhista, né, dentro o jurídico, né, eu sempre falo assim, o jurídico na empresa, no pilar trabalhista, ele ajuda muito, até um equilíbrio, né, Sim, de comportamento dentro da empresa. Porque às vezes até isso. uma consulta do colaborador, antes de tomar alguma posição assim precipitada, né, de um desentendimento, né, entre colaborador e empresa, né, e organização, uma consulta no jurídico evita muita coisa. Então, Com tá ótimo certeza. essa sua explanação. E eu só faço esse fechamento, que quem tiver ao vivo aí com suas empresas, não deixe, né, de sentar com o escritório jurídico e fazer realmente um contrato, né, de permanência aí para dar toda uma assessoria em relação ao o pilar trabalhista, certo? E esse escritório vai trabalhar também no cível, que é a minha próxima pergunta. Me fala a Ah, importância do cível na empresa. o direito civil, ele
o próprio nome está dizendo, né? Ele engloba todas as relações cíveis. E antigamente se tinha se foi separando, porque o civil ele engloba o trabalhista, na minha concepção, né? É uma concepção de uma profissional, eu já tenho quase 30 anos de formada, mas as legislações e a própria relação específica foi necessitando de uma legislação também específica. Então, se tem o direito civil, processo civil, direito trabalhista e direito processual trabalhista, né? Embora todas as vertentes do jurídico, como eu havia dito, elas não andam nem de mãos dadas, elas andam realmente entrelaçadas. Certo. Porque tem momentos que você não sabe realmente definir, a não ser pela própria legislação. Tanto é fato que o direito do consumidor, ele teve que ter esse distanciamento, aspas, do direito civil, embora no novo Código de Processo Civil e no novo Código Civil, ele tenha voltado, de certa forma, a meu ver, um certo retrocesso na questão do próprio direito do consumidor. Entretanto, é assim, é tudo que se busca informação. Você falou um ponto-chave, é onde eu sempre bato com as pessoas jurídicas e físicas com as quais a gente fecha contrato. É a prevenção. Prevenção é algo que sai muito mais barato, né? E é o que acontece nos Estados Unidos, né? E em outros países, e é exatamente entre a questão da mediação, para exatamente evitar outros gastos que a empresa, que a pessoa física tenha para ingressar judicialmente, né? Às vezes você, num diálogo, você pode muito bem evitar que a empresa, além do gasto com alguma verba trabalhista, que de repente não tem uma previsão, né, que tenha que ingressar judicialmente ou pagar honorários sucumbenciais. Eu não sei se você tem um conhecimento, se precisar que eu explique o que é honorário sucumbencial para nossa, né, para as pessoas que estão nos assistindo, você me diz, tá? Mas o fato é que processo civil e direito trabalhista é como você falou, inicia no nascedouro, né? O processo civil é no nascedouro da empresa. Certo, ótimo. Olha, me fale um pouquinho também da importância do tributário, né? Porque a gente tem um compromisso muito grande na empresa, que é a parte fiscal, né? Os compromissos fiscais, e envolve tudo, né? Os impostos federais, estaduais, municipais e até mesmo os encargos sociais, né? Que envolve toda a folha de pagamento. E aí as empresas precisam também de um acompanhamento jurídico. Me fala um pouquinho do tributário. Do tributário. Meu amigo, é como eu acabei de falar. Voltou, Silvânio? Estou tranquilo aqui. Voltou. Tá ótimo. Tributário é o gasto, né? Porque, é como você falou, os tributos se paga no nosso país sem a gente, às vezes, ver, que é no caso do imposto, a contraprestação, né? Certo. Então, assim, nós temos as despesas que está dentro do direito tributário. Então, que a empresa sabe que vai ter que gastar com aquele determinado tributo. Então, o advogado ele tem que estar atento, de fato, porque a legislação tributária ela muda
muito rapidamente. E a diferença de uma alíquota, de um percentual, faz diferença na receita, né? Você, como gestor, você sabe muito bem disso. No momento em que eu deixo de gastar, né, algo que eu deveria pagar, mas deveria pagar de maneira ilegal, incorreta, porque veio uma legislação que me obrigou a pagar de maneira indevida um determinado tributo. Então, se nós temos um advogado tributarista, né, o jurídico da empresa, que está antenado, né? Então, assim, evita que a empresa gaste, né, que tenha aquele gasto que, vamos imaginar, você tem uma tributo juntando, vamos imaginar, numa determinada empresa, 100 mil. Rapidamente, uma conta de 10%, numa receita que vai entrar dentro da empresa, que o advogado impede que a empresa gaste. Então, eu entendo que nessa conta aí dá 10 mil, correto? E Sim, 100 mil, 10 mil. isso. Então, você está pagando ao seu jurídico, né, porque o contrato mensal, e o teu jurídico vai te impedir de gastar 10 mil reais. Isso por baixo. Por Certo. baixo. Então, assim, realmente essa atualização, a gente precisa, o advogado precisa estar atualizado. Ele precisa estar sempre antenado. Embora não seja a área de atuação mais forte do escritório jurídico, mas ele precisa estar ligado porque são as conexões. De repente, um escritório que trabalha somente com o direito tributário, ele faz parceria, como já aconteceu conosco, no processo civil, e eu terminei tomando a frente de algo que se relacionou com o representante da empresa, e foi exatamente o direito à saúde, plano de saúde. Então, para você perceber como a gente vai e volta para todos os ramos do direito. A gente foi para o tributário, voltamos para o processo civil. Né? Ótimo, ótimo. Muito bem. Doutora Aurineide, como está o nosso tempo? Porque a entrada foi sua, então o tempo chegou a marcar ou não? E, meu amigo, não marquei. Pronto. Mas se cair, a gente volta para agradecer as pessoas. Mas, assim, depois que eu entrei, está com 30 minutos só. Eu acredito que já tinha uns 15 seu, né? Então, nós temos aí uns 15 minutos, tá certo? É, Então, certo. mais ou menos isso. Porque Você aqui... com perfil analítico, ó, Pronto. Então, é porque o Instagram, ele corta, né? Na hora certa. corta. E a Ah, não gente quer não pode perder esse time nem perder essa live. É verdade. Mas tudo bem. É, eu fico, assim, muito feliz em estar tendo essa oportunidade de estar contigo. Te conheço, né, desde das nossas formações lá na Febracis, né? Eu trabalho na área de administração, sou administrador de empresas, também, né, sou graduado em teologia, né? É um compromisso muito grande que eu tenho, né, com o meu chamado, né, com Deus, né? Deus acima de tudo, muitas coisas Amém. estão acontecendo e eu estou fazendo essa colocação por conta dessa pandemia, né? Que Com pegaram certeza. todos de surpresas e até essas lives mesmo começaram a surgir mais depois da pandemia. Isso é muito importante. Mas me fala se houve dificuldade no teu trabalho por conta dessa pandemia. Me faz uma explanação, como está aí no Ceará, a expectativa pós-pandemia, que não sabemos ainda quando vai terminar. Né? Nós não Verdade. temos realmente um remédio eficiente, nós não temos ainda uma vacina, né? Porque a vacina não é remédio. As pessoas precisam parar e Não, pensar rapidinho que a vacina, você precisa tomar antes
e até ter um Exato. tempo, né, de imunidade para o corpo. Então, assim, nós não sabemos como vai parar. Mas me fala um pouquinho aí, na sua visão da Monteiro e Castelo Branco, como está superando essa pandemia? Me fala um pouco. Primeiro, pontuar, foi muito bom você falar da sua qualificação, para que as pessoas até possam entender que você é um gestor, né? E que você tem essa visão bem amplificada de todas as searas de uma empresa, né? Então, você melhor do que ninguém, tem conhecimento de que o jurídico preventivo, ele pode exatamente atuar evitando maiores prejuízos financeiros. Você falou da pandemia e eu no mestrado que estou cursando, eu escrevi exatamente sobre essa situação, né? Como o coronavírus ele veio para desestruturar todas as relações. Como eu cursei 3 disciplinas, numa delas eu falei do direito à educação, tangenciando com direito à saúde, porque é no que mais eu escrevo, né? Certo. Sempre o direito à saúde, mas tangenciando outras áreas, tanto que eu tangenciei com o direito tributário, direito à saúde e o direito tributário, exatamente buscando dinheiro em alguns impostos que às vezes não são cobrados e não são direcionados ao nosso direito constitucional e fundamental à saúde. Mas, assim, do ponto de vista do advogado, é um grande desafio que a gente vem vencendo diariamente, sem Certo. sombra de dúvidas, porque a gente tem que levar em consideração que o olho no olho é muito importante. Você está próximo ao juiz, próximo aos funcionários do fórum, para fazer os processos andarem, é muito mais desafiador, né? Mas eu, assim como você, eu tenho muita fé, né? E nós temos muitos amigos que têm nos ajudado bastante, né? Então, assim, depois de Deus, os amigos, né? As Isso. pessoas que acreditam no nosso trabalho, que sabem que nós fazemos um trabalho sério, correto, honesto, que não vamos nos aproveitar da pandemia para ingressar com algum tipo de ação, para tirar qualquer tipo de vantagem. Então, dentro dos tribunais e dentro do próprio judiciário, isso eu acredito que facilite, né? Facilita, eu acho que acredito que facilita para todos os profissionais. Você mesmo vem conversando comigo off live, né? Que Isso. você tem trabalhado bastante. Então, assim, além do nosso trabalho como advogados, eu e meu esposo, o trabalho dentro de casa, porque eu sou Também. dona de casa também, sou Também. mãe de 3 lindas princesas, sou Pronto. esposa, então o desafio é grande, é grande. Mas eu acredito muito em Deus, né? Eu acredito que tudo tem um propósito. E que os profissionais, os grandes profissionais, eles vão se manter, eles vão se solidificar. Eu acho que a pandemia veio exatamente para solidificar não os grandes grupos, mas sim os grandes profissionais, as grandes pessoas, os grandes caráteres, certo? As grandes personalidades, grandes valores. Aí volta a questão que a gente havia conversado, a palavra, né? Não que não se tenha que firmar contratos. Tem. Contrato é indispensável em qualquer relação. Mas quando você sabe que o profissional que você contrata está ali
literalmente na defesa do direito da empresa, do direito da pessoa física, em qualquer situação, isso acredito que dê uma certo alívio e uma certa tranquilidade. Certo, muito bom mesmo. Então, doutora Aurineide, eu acredito que já está próximo de terminar, né? Podemos já ir fazer um fechamento, certo? O escritório Monteiro e Castelo Branco é a doutora Aurineide e o doutor Reginaldo, não é isso? Você não vai conhecer pessoalmente. Só vi uma vez, né? É Mas da verdade. gente conversar. Isso. Precisamos. Quando eu estiver aí em Fortaleza, né? Por favor. Eu tô com esse compromisso com a minha família, né? Eu preciso levar a Jussara, as meninas, né? Eu sou Pronto. pai de 3 filhas também, né? Vamos. E eu preciso ir até Fortaleza. Estou precisando. É uma cidade maravilhosa, muito bonita a cidade, né? Tem sofrido o Nos mesmo problema. avise antes, para que a Avisa. gente possa dar um amparo a vocês, a gente possa encontrar vocês, né? Nós Né? temos muitas coisas similares, com exceção de que aqui a gente comprou o Todd. E aí Aqui, vocês compraram lá Suzy. Aqui é a Suzy. Suzy. Você, inclusive, foi um grande influenciador. A É, sua família foi uma grande influenciadora da compra do Todd. Eu, inclusive, me consultei, né? é Para saber verdade. como é que as meninas tinham reagido com o novo integrante da família. É verdade, é verdade. Inclusive, Olha que Jussara. você já é gestor e consultor desde o nascedouro, né? Da nossa relação. É verdade, é verdade. Jussara, minha esposa, está aqui ao vivo. Obrigado, Jussara. Oh, Ela lembra quando você me consultou, né, sobre comportamento, né, da Suzy aqui. Mas ótimo. Quando eu estiver aí em Fortaleza, nós vamos, aviso com antecedência. O Ceará passou o mesmo problema e está passando de Pernambuco, né? Com os números de casos, né? Que foram maiores e tal. Mas graças a Deus estamos superando tudo isso. Vamos superar em nome de glória a Jesus. Deus. Né? Vamos superando. Já está próximo. Eu não tenho dúvida que está muito próximo a acabar tudo isso. E quem tiver ao vivo aí, olha, Monteiro e Castelo Branco, com a doutora Aurinei e doutor Reginaldo, lá em Fortaleza, lá no Ceará, certo? Estamos aí para fazer um grande trabalho aí no jurídico, no que for necessário. Tá bom? E Silvânio.neves.oficial, né? Isso. Jussara querida, meu coração, minha admiração a você, porque eu estou começando com um adolescente. Silvânio e a todos que nos acompanharam, a você, minha gratidão, meu respeito a você como profissional, como pai de família, como esposo, como um fiel servo de Deus, Amém. sabe? Eu e meu esposo, a gente vê muito você dessa maneira, né? Que Deus te abençoe, abençoe os seus projetos, abençoe a sua família, né? Abençoe tudo que realmente estiver em desequilíbrio, que se equilibre, que a mão de Deus possa pairar e dar esse equilíbrio que todos nós precisamos, né? Então, muito obrigada por tudo, até por essa troca, porque você ia me chamar, mas eu não sei por quê, porque eu acho que Deus sabe Deus o sabe, é porquê, verdade. É né? verdade. Então, assim, a gente vai encerrar para a gente não correr o risco de a gente perder a live. Mas, meu amigo, deixa aí bem rapidinho com o que você trabalha fora, porque você me falou para ver se dá tempo para a gente deixar registrado. Pronto, eu sou administrador de empresas, sou teólogo e hoje eu estou como consultor e assessor empresarial. No pilar teologia, eu posso fazer um trabalho também de capelania nas empresas, que isso é muito importante, que é um trabalho de aconselhamento. Então, isso é muito importante Excelente. para as empresas. Então, hoje eu estou com esses 2 compromissos. Um, administração, e o outro com Deus. É isso Que aí. entra,
que entra a questão até da própria mediação que nós havíamos conversado a respeito disso também, né? Porque tem a mão de Deus, né? Além do nosso conhecimento enquanto pessoas, a mão de Deus firme para segurar e orientar todos nós. Deus abençoe você, Jussara, que ela está aqui. Meu amigo, então até uma outra oportunidade, viu? Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Muito obrigado. Obrigada também.